Vamos falar um pouco dos xenobióticos. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, que é um termo meio estranho, né? A gente chama de xenobióticos ou os disruptores endócrinos. São substâncias estranhas que a partir do que a gente come, onde nós estamos, produtos que nós utilizamos, podem estar dentro do nosso corpo, né? E confundindo todo o metabolismo, todas as funções e por isso atrapalhando todo o processo, não só de emagrecimento, mas de outras ações podem estar acarretando doenças e é sério isso, gente. E assim, por muito tempo, eu me formei em 2004, né? Sempre um pouco, digamos assim, tive um pouco de resistência, sempre fiz atendimento bem bacana, porque assim, dependendo de como a gente tem o olhar com o alimento, com a alimentação, a gente acha, nossa, são tantos detalhes, parece que são tantas coisas que eu não posso comer, que eu desisto, né? Então assim, mas nós não podemos pensar dessa forma, porque são detalhes que vão estar promovendo a nossa saúde. Então, tudo na vida, quando a gente busca ter um outro olhar, a gente consegue avançar melhor. E assim, os xenobióticos, eles podem estar presentes, veja bem, em medicamentos. Então, se você consome medicamentos, né, diariamente, né, tem medicamentos, tem aqueles medicamentos diários, ou se você precisa estar consumindo um antibiótico, isso tudo influencia. Isso tudo faz com que você esteja ingerindo essas substâncias estranhas no seu corpo. Então, são os xenobióticos. Eles estão presentes nos medicamentos. Quando eu falei assim, aonde nós estamos, porque o ar, a poluição do ar, também influencia nos xenobióticos. Olha só que interessante. Cosméticos, por isso que eu falei, depende do produto que você usa. Batons, sabe quando batons hidratantes, produtos de cabelo para barbear. Então assim, essas substâncias químicas, principalmente que falam assim pra gente, passa esse batom porque você vai ficar com ele durante 24 horas. Então pensa assim, quanto mais, isso é real. Às vezes a gente quer praticidade, mas quanto mais tempo um produto fica na gente, pior é, porque mais substâncias químicas ele tem para justamente fixar esse produto na gente, e isso faz com que seja absorvido no nosso corpo substâncias que não são favoráveis para a nossa saúde. Então, da mesma forma do alimento, que a gente fala assim, que eu vou falar, os xenobióticos estão presentes nos alimentos industrializados. Então, quanto maior o alimento dura, menos saudável ele é. A mesma coisa são esses produtos que a gente usa para cabelo, batom, para estética, tudo. Quanto mais durabilidade ele tem no nosso corpo, mais substâncias químicas tem, menos saúde vamos ter, e isso vai fazer com que comprometa o nosso metabolismo. Então isso é importante. Então os xenobióticos, eles estão presentes nos medicamentos, são substâncias estranhas, tá? Que comprometem o nosso metabolismo, tanto para o processo de emagrecimento quanto para a nossa saúde em geral. Então eles estão presentes em medicamentos, presentes na poluição, poluentes, né mesmo, produtos de limpeza, olha só, hein? Alimentos, né? Pesticidas, então assim, por isso que também não é orientado a gente consumir alimentos agrotóxicos, né? Pelo menos reduzir aqueles alimentos que nós sabemos que tem mais agrotóxicos. Esse seria a melhor opção, a gente consumir orgânico. A uva, o pimentão, o morango, a alface, esses alimentos, eles têm mais agrotóxicos. Então, se a gente pudesse, pelo menos esses, consumir orgânico, seria muito melhor, muito bom, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, eles entram no nosso organismo pelas vias aéreas, os xenobióticos. Quem são? Os medicamentos, os agrotóxicos, né?
a poluição, os produtos de limpeza, os produtos químicos e atrapalham todo o processo do nosso metabolismo. Então, assim, e tem uma informação muito, muito, muito importante que está ligada extremamente com o processo de emagrecimento. Muito sério, assim. O que acontece? Essas substâncias, elas são chamadas de... elas se fixam nas células de gordura, chamadas de lipofílicas. Olha só. Então, elas ficam grudadas mesmo no tecido gorduroso. E isso dificulta ainda mais que ela seja excretada. Por que eu estou falando isso? Porque os xenobióticos nada mais né, ou os disruptores endócrinos, quando tem muitas toxinas no nosso corpo. Quando a gente chama de toxinas, são o quê? Substâncias tóxicas que atrapalham todo o processo no nosso corpo, certo? Então, elas, da mesma forma que elas entram facilmente no nosso corpo, elas também são eliminadas facilmente. Eu vou contar pra vocês, calma aí que eu vou contar pra vocês como que elas são eliminadas no nosso corpo. Mas antes, é importante vocês saberem, terem entendimento como que essas toxinas, como esses xenobióticos entram no nosso corpo. Então é por meio de medicamentos, poluição, determinados alimentos que a gente consome, porque os alimentos industrializados, eles têm tem aditivos, né, excesso de corantes, isso tudo são denominados que as toxinas que comprometem todo o nosso metabolismo. A poluição, a substância que tem no plástico, então por isso que nós temos que... Não é interessante, por exemplo, você tomar café em copo plástico, porque a temperatura do café junto com o plástico libera a substância que faz com que compromete a nossa saúde e o nosso metabolismo. Então, são as toxinas. Então, não é recomendável você consumir o café quente. O café, né? Geralmente, ninguém consome café frio, né, gente? Geralmente, o café é quente, né? Não é verdade? Então, não é recomendável no copinho plástico, porque pode liberar essas substâncias que comprometem toda a ação do nosso metabolismo. Tá? Então, olha só como que são detalhes que fazem toda a diferença no processo. Toda a diferença. Bom, como eu falei, esses xenobióticos, eles atrapalham muito todo o processo. Vamos falar aqui específico do emagrecimento. Principalmente por quê? Porque eles são substâncias lipolíficas que elas fixam mesmo no tecido adiposo e é mais difícil elas saírem dali. Então, quando elas se fixam no tecido adiposo, fica mais difícil elas saírem. Então, o metabolismo ele fica mais comprometido e o metabolismo das gorduras também, né? Porque se elas estão juntinhas com o tecido adiposo e elas atrapalham o metabolismo, o processo do nosso corpo, então essas substâncias elas atrapalham todo o nosso processo do emagrecimento, porque elas ficam justamente fixadas no tecido adiposo. Então ali fica mais difícil ainda delas serem eliminadas. Mas elas não, dependendo das ações que a gente realizar, nós vamos conseguir que elas sejam eliminadas, entendeu? Agora, é importante a gente saber, é importante a gente entender a alimentação quando nós queremos emagrecer, quando nós queremos ter saúde. O principal é termos entendimento. Nós precisamos entender por que é importante realizarmos a mudança, por que é importante reduzirmos determinados tipos de alimento, o porquê nos sensibiliza realmente a fazer, o porquê realmente nos sensibiliza a mudarmos os nossos hábitos, a inserirmos novos hábitos no nosso dia a dia. Nós temos dificuldade de mudar.
E quando nós somos sensibilizados, quando nós passamos a ter entendimento, nós passamos a ser impulsionados, temos mais motivações para mudar. Então vamos lá. Xenobióticos, substâncias estranhas que podem ser encontradas em medicamentos, podem ser encontradas nos poluentes, no ar, fumaça de cigarro, cosméticos, então produtos de limpeza, alimentos, pesticidas. Então entram no nosso organismo pelas vias aéreas, cutânea ou oral, onde os alimentos têm grande participação em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender mesmo, tá? E são substâncias que se torna mais grave, por quê? Porque essas substâncias são lipofílicas. Tô com dificuldade de falar. Lipofílicas. Por quê? Porque elas se acumulam no tecido gorduroso, no nosso tecido adiposo, dificultando ainda mais a sua excreção, tá? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo, tá? Você que trabalha em indústria, quer dizer, se você trabalha em indústria, tem muita poluição, então você tem mais disponibilidade dos xenobióticos entrarem no seu organismo, porque pode ser pela via aérea, via cutânea. Então, não é somente o que você come. Isso que é importante a gente ter ciência. Quando nós moramos em grandes cidades, né? Nós, né? Nem todos, mas moram numa cidade. Geralmente as pessoas que moram em grandes cidades também estão mais suscetíveis, né? Aos xenobióticos. Quando você usa muitos medicamentos também, então quem usa muito medicamento também tem a probabilidade de ter mais xenobióticos, que são o quê? As toxinas, e elas atrapalham muito o nosso processo de emagrecimento e também atrapalham a nossa saúde como um todo. E quando nós consumimos muitos alimentos industrializados. Então se você consome muito alimento industrializado, você está deixando mais acessível, né, os xenobióticos no seu corpo. Essa informação é muito importante, porque a alimentação é cérebro. É algo assim que é importante a gente entender para a gente mudar. Então, se você mora em grandes cidades, se você trabalha em indústrias, se você toma muito medicamentos, se você come muito alimento industrializado, as toxinas, elas estão mais presentes no seu corpo. Como que você pode fazer para eliminar as toxinas do seu corpo? Como que você pode fazer? Simples, 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 muito simples. Só que antes eu quero contar para vocês uma frase que eu li, até de um nutricionista que postou, que eu achei muito interessante, que fala que tem tudo a ver sempre com a nossa saúde, com o nosso processo de emagrecimento. Geladeira cheia e despensa vazia é igual a saúde. E vem muito de encontro, porque quando fala assim, especificamente, quando você consome alimentos industrializados, você está dando margem para quê? Para ter mais toxinas, para os xenobióticos estarem mais presentes no seu corpo. E essa frase, ela diz tudo. Geladeira cheia e despensa vazia. Por quê? Porque na geladeira nós inserimos os alimentos mais naturais, né? Porque precisa de estar na geladeira para ter uma durabilidade maior. Então, geralmente, o que a gente coloca na geladeira? As frutas, não é assim? As verduras, os ovos, alimentos in natura. Então, os alimentos in natura sempre vão ser opções mais saudáveis, opções que vão te aproximar do seu processo de emagrecimento, opções que vão estar te ajudando a eliminar os xenobióticos. Simples assim. Então, as toxinas, elas são facilmente eliminadas quando você passa a inserir frutas, verduras, legumes no seu dia a dia. Por isso que o detox ficou tão famoso. Só que nós não precisamos ser tão
digamos assim, taxativos ou querer comer somente alimentos detox, até porque o nosso corpo ele precisa de todos macro e micronutrientes para exercer as funções, não só de emagrecer, mas as nossas funções diárias, tá? Então isso é importante. Agora, é claro, quando você passa a inserir os alimentos que ajudam a eliminar as toxinas do seu corpo, que são essas substâncias estranhas, é isso mesmo, esses xenobióticos, que são substâncias estranhas, que podem influenciar no processo de emagrecimento, nós precisamos intensificar, e aí aqui eu vou estar dando algumas orientações para vocês estarem eliminando estratégias para vocês estarem reduzindo e contribuindo com a eliminação dos xenobióticos no seu dia a dia, tá? Então, o que é importante vocês estarem inserindo no dia a dia de vocês? Como eu falei, nossa, quem dera se todo mundo pudesse consumir os alimentos orgânicos, porque os alimentos orgânicos eles não têm substâncias químicas que afetam o processo do nosso metabolismo, da nossa saúde. É isso aí. Então, o que eu peço? Pelo menos evitem o consumo daqueles alimentos que são mais contaminados, que têm mais agrotóxicos. Como eu falei, anotem aí, gente, que é importante essa informação. Pimentão, se você gosta muito de pimentão, se você puder ou consumir menos, ou garantir consumir ele orgânico, vai ser muito melhor para a sua saúde. Por quê? Porque você vai estar evitando consumir xenobióticos e, consequentemente, estar consumindo toxinas no seu corpo, tá? Fica até um pouco contraditório, por quê? Porque os alimentos detox, a maioria, frutas, verduras, legumes, então o pimentão, a uva, o pepino, o morango, a couve, o abacaxi, mamão, alface, tomate, beterraba, são alimentos que ajudam a eliminar as toxinas do nosso corpo. Mas se eles estiverem contaminados com agrotóxicos, nós vamos estar contaminando o nosso corpo consumindo eles. Olha que confusão na nossa mente. Mas o que eu oriento a vocês? Tentem pelo menos esses alimentos que você passe a consumir eles orgânicos ou passe a consumi-los em uma quantidade menor, tá bom? Porque assim você vai estar evitando a inserir os xenobióticos para o seu corpo e assim vai estar comprometendo o seu processo de emagrecimento. Lembrando, os xenobióticos, da mesma forma que eles são facilmente incluídos, né, quando a gente consome no nosso corpo, não só pelos alimentos, lembra? Via aérea, via cutânea, o hidratante que a gente passa, que contém determinadas substâncias, influencia muito também no nosso processo, porque a gente está deixando tóxico no nosso corpo, tá? Isso é importante vocês estarem cientes. Frutas, hortaliças, não deixe de incluir no seu dia a dia, ajuda demais a eliminar as toxinas, por isso da dieta detox. Só que o que é importante vocês entenderem? Se você garante todo dia de manhã uma fruta no seu café da manhã, se você consome oleaginosas, que são as castanhas, nos seus lanches intermediários, por exemplo, se o seu almoço é garantido com bastante salada, o seu jantar, você consegue garantir muita salada e acrescenta ainda um suco funcional ou um suco detox diariamente no seu dia a dia, você está conseguindo eliminar as toxinas, né? Conseguindo retirar esses xenobióticos do seu corpo. Agora, existem pessoas que elas só querem consumir os alimentos industrializados e isso dificulta muito o processo, as funções no nosso metabolismo passam a estar bem comprometidas.
muitas vezes a gente não consegue visualizar os nossos resultados, porque nós estamos escolhendo alimentos que nos afastam do nosso processo de emagrecimento. Então, isso é muito importante. Então, quando você passa a reduzir, eu não estou falando eliminar, mas quando você passa a reduzir o consumo de alimentos processados, inclusive as carnes, tá? Carne processadas, carnes defumadas, como os embutidos, como os frios. Eu não estou falando para você eliminar, porque a Nutri não trabalha com restrição, com radicalismo, somente se você tiver alguma patologia específica, porque aí sim é necessário restringir para você alcançar o que você quer, normalizar suas taxas. Então isso é importante. Agora, se você tem saúde, mas está acima do peso, mas ainda não comprometeu suas taxas, ainda não te deu nenhum tipo de diabetes, seu colesterol ainda está ainda está saudável, você não vai restringir nada, porém você vai evitar, reduzir, é isso que eu oriento. Então, reduza o consumo de carnes processadas, carnes defumadas, essas carnes, os embutidos, os frios. Por quê? Porque contém substâncias que atrapalham o seu processo de emagrecimento. Contém xenobióticos. Então, olha só, gente. Quando você tem a despensa cheia e a geladeira vazia, quer dizer que você consome muito mais alimentos processados, alimentos industrializados. E esses alimentos têm as substâncias estranhas. Esses alimentos têm xenobióticos. E essas substâncias, elas confundem os nossos hormônios. Elas ficam fixadas nas células de gorduras. E isso compromete o processo. E isso dificulta com que você tenha avanços positivos no seu processo de emagrecimento. Então, se você gosta muito de um alimento industrializado, evite, alterne com in natura. Eu gosto de um biscoito industrializado, faça ele. Tem tantas receitas fáceis de biscoito que você pode fazer, que tem uma durabilidade não de 30 a 60 dias, mas de uma semana. Você vai estar garantindo uma alimentação mais saudável, você vai estar garantindo que substâncias externas não fixem no seu corpo, no seu organismo, atrapalhando o seu processo de emagrecimento, tá? Então pensem nisso com muito carinho para que você possa avançar no seu processo de emagrecimento. Bom, busque não fumar, né? Para as pessoas aí que têm vícios, ou estar com pessoas que fumam, porque a poluição, lembra, as vias aéreas, também é uma forma de contaminar, de estarmos com essas substâncias estranhas que atrapalham tanto o nosso processo com a gente. Faça um uso mesmo de suplementos, uso de medicamentos, somente quando você precisar. Existem pessoas que adoram remédio, que gostam de se automedicar e ficam tomando medicamento o tempo inteiro, sem o médico ter orientado. E isso não é favorável para a sua saúde e muito menos para o processo de emagrecimento. Então você aí, que está tomando remédio para emagrecer, mas que não tem um acompanhamento, que o médico nem te informou se realmente é necessário ou não, pare. Às vezes não é necessário. Faça a sua alimentação equilibrada, busque atividade, faça essa junção, busque um profissional para te orientar melhor e assim que você vai conseguir avançar. Então, muitas vezes a gente passa a consumir suplementos, medicamentos, sem orientação, e ao invés de a gente estar fazendo algo que na nossa mente está nos ajudando, está somente nos atrapalhando, tá? A água também, quando a gente associa a água com os alimentos que ajudam a eliminar as toxinas, é uma ótima associação, é um ótimo consumo. Então, como que eu faço, Jamile? Quanto de água que eu posso consumir por dia? 35 ml vezes o seu peso. Então, se você está correndo da balança e tem tempo que não vai, então
se pese, não no sentido de controle, mas no sentido de cuidado, para você se cuidar mais e se amar mais a cada dia. E por isso, busque ter o peso estável. Tente. É difícil, eu sou prova viva disso, não gosto muito de falar, porque às vezes a pessoa fica, nossa, Jamile só fala dela. Não, são experiências que são positivas, onde eu falo para vocês, se eu conseguir, vocês conseguem também, todos nós conseguimos, então isso é importante. Tá? O peso saudável, ele não é só importante para estética, porque eu estou, né? Eu não, né? Não tô falando de mim não, mas a gente fica assim, porque eu quero emagrecer para ficar mais bonita, para ficar gostosona. Não, é saúde. O peso saudável, está ligado à nossa saúde, à nossa qualidade de vida. É uma garantia de você estar com suas taxas melhores, não ter risco de doenças, não ter risco de correr um infarto. Então, assim, são muitos ganhos, muitos benefícios quando nós nos alimentamos de uma forma saudável e equilibrada. Então, fica aqui as orientações de xenobióticos, eles podem influenciar sim no nosso processo de emagrecimento. São substâncias estranhas que entram no nosso corpo e fazem uma bagunça no nosso metabolismo, nos afastando ainda mais do nosso processo de emagrecimento. Então, vem com a Nutri, participe, porque quando nós participamos, quando nós nos sensibilizamos com a questão da alimentação, colocar em prática, fazer com que se torne um hábito, inserir os alimentos mais saudáveis no nosso dia a dia, fica muito mais fácil, tá bom? Beijo da Nutri e uma ótima segunda!